Cumprimento os meus irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos para a sexta gravação agora. Nós já temos lá no nosso canal, são 5. Aqui no nosso canal, podemos dizer assim, né, irmãos? São 5 vídeos que já estão gravados. Então, vamos para o sexto agora, o número 6. E nós vamos meditar aqui, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Onde está escrito: E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nós tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Então é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estais quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Olha que maravilha, irmãos, a palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Então, essa palavra aqui ela é tremenda, porque nós vimos aqui o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam entre o Mar Vermelho, e à frente deles era o Mar Vermelho, irmãos. E na retaguarda era o exército dos egípcios, o exército do Faraó. E aquele exército, numa fúria terrível, buscando pela vida do povo de Israel, que estava ali naquela situação. Irmãos, essa palavra que o Senhor falou comigo foi justamente numa fase assim que eu estava meio que atordoado diante de compromissos, diante de aflições. E eu estava me perguntando ao Senhor: mas Senhor, eu como um servo do Senhor, eu tenho que passar por isso? E aí então o Senhor falou comigo nesta palavra aqui, que eu busco passar para os irmãos da forma que eu aprendi, da forma que Deus tocou no meu coração. Então, o que acontece é que esse povo, sendo o povo de Deus, sendo os escolhidos de Deus, eles estavam diante de uma grande aflição. E quando eles olharam a fúria que vinha aquele exército de Faraó, e que eles não tinham para onde ir naquela ocasião, agora era ou tinha que enfrentar o inimigo, ou que eles perderiam a guerra, digamos assim, né, irmãos? Ou teriam que se jogar no mar, se lançar no mar, porque não tinha outra saída. E aí então eles clamaram, diz a palavra do Senhor ali que nós lemos, eles clamaram ao Senhor, no versículo 10 ali que nós lemos, eles clamaram ao Senhor. E murmuraram com Moisés, né? Clamaram ao Senhor e murmuraram com Moisés, reclamaram com Moisés, diz: escuta, mas não tinha sepultura o suficiente lá no Egito, que tinha que trazer nós aqui para que nós morresse aqui agora. Então, para ver que situação, né, irmãos, mesmo eles sendo o povo da promessa, mesmo eles sendo o povo de Deus, os israelitas ali, eles se viram diante de um problema muito grande, muito sério. E como que eles, irmãos, iam acreditar naquelas alturas que o mar ia se abrir para que eles passassem, né? Então, nós sabemos que nós servimos um Deus que tudo pode, mas esse povo ali, mesmo vendo que Deus havia operado lá no Egito, tornando as águas em sangue, na medida que o rei teimava contra Moisés, teimava contra Deus, e Deus mandava as pragas lá, e aí chegou um momento que o rei não suportou aquela luta e mandou que eles fossem embora de lá, né, irmãos, com a morte dos primogênitos e tudo mais. E depois que eles saíram, então o rei se enfureceu e saiu de atrás deles, porque não aceitava que eles saíssem do comando deles, e que aquele povo era um povo que eles prosperavam, eles eram o povo de Deus, né, irmãos? O povo de Deus, ele prospera, ele é bem-aventurado em tudo, e o olho grande, a inveja, a opressão veio para o lado deles justamente por causa disso, né? E aí então aquele rei saiu atrás deles e queria a morte do povo de Deus, a morte dos israelitas. E
Então Moisés, como sendo um homem de Deus, aqui eu volto a frisar que é interessante, é importante aquele que está à frente de um trabalho na obra de Deus, está à frente de uma liderança, ou mesmo o cristão em si, independente da função na igreja, independente do cargo, irmãos, aquele que é convertido, aquele que é conhecedor da palavra do Senhor, é importante que esteja sempre na oração, sempre buscando conhecimento da palavra, sempre buscando entendimento com as coisas de Deus, porque qualquer momento ele pode ser provado, e aquilo que eu sempre digo assim, que o homem de Deus, a mulher de Deus, que ora, que busca Deus, tem que ter uma palavra sempre. Pode estar aqui, daqui a pouco, no meio da sua parentela, ou então na sociedade, ninguém acredita em nada, ninguém é crente, ninguém quer saber. Mas diante de uma luta, diante de uma dificuldade, você vai ser a primeira pessoa que alguém vai chegar e vai te pedir uma explicação. E você, como homem de Deus, vai ter a oportunidade de falar no amor de Deus com clareza, esclarecendo. Glórias a Jesus. Por isso que eu digo assim, que tem que ter a palavra de Deus, porque se nós não tiver a palavra de Deus, nós acabamos nos confundindo. Mas se nós tiver a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, intimidade com Deus, Deus vai dar a palavra certa sempre. E Moisés falou para essas pessoas aqui, diz, olha, fiquem tranquilos, só fiquem vendo, olhem bem hoje. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Olhem bem para o inimigo de vocês hoje, porque depois desse dia vocês nunca mais vão ver. Mas daí eu me coloco no lugar daqueles homens, irmãos? Como é que eu vou acreditar que eu vou ver só hoje e depois nunca mais eu vou ver? Se eu estou aqui entre o mar e estou nessa dificuldade aqui, como é que eu vou acreditar nisso? Mas o homem de Deus falou, Deus confirmou, amém, Mas eu acredito que eles ficaram numa situação bastante complicada, irmãos? Mas enfim, olha bem para o inimigo hoje, porque hoje vocês vão ver o grande livramento do Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, coisa maravilhosa é a palavra de Deus, e mais maravilhoso ainda é nós conhecer essa palavra de Deus, irmãos, que soprou no livro de Êxodo 14, nós lemos no 10, versículo 10, mas agora vamos ler lá no versículo 21. Diz a palavra do Senhor, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Olha que coisa tremenda, irmãos. As águas foram partidas. Por quê, irmãos? Porque a mão do Todo-Poderoso operou em favor daquele povo. As águas se abriram, as águas foram partidas, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que naquela noite, naquele dia, aleluia Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus, o povo de Deus, está escrito ali, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E diz a palavra do Senhor que as águas se tornaram em muro, tanto à direita quanto à esquerda. Eu acho tremendo, irmãos, porque daí eu digo assim, na igreja muitas das vezes tem aqueles irmãos que dizem assim, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma parada. No momento eu não estou pastoreando igreja, irmãos, mas eu pastoreei igreja por muitos anos, foram muitos anos de pastoreado, e eu sei o que um pastor passa numa congregação, numa igreja, eu sei muito bem como é que funciona, irmãos, porque eu pastoreei igreja por muitos anos, irmãos que me conhecem sabem. Lá naquela caminhada, irmãos, ninguém podia parar, porque se parasse o inimigo cruzava por cima. Ninguém podia se escorar, porque não tinha no que se escorar, as águas estavam ali, mas eles tinham que passar, não tinha essa de parar, não tinha essa de descansar, e não tinha essa de se escorar, simplesmente tinha que marchar. Irmãos, a nossa vida na fé, irmãos, eu me vejo justamente nessa passagem do povo de Israel ali naquele mar. Nós não temos que parar, irmãos. Nós não temos que parar, não temos que se escorar. Nós temos que marchar, irmãos. Olha que coisa tremenda. Marcha você, minha irmã. Marcha você, meu irmão. Não pare, porque o inimigo, ele vem furioso. A palavra diz assim, que ele está ao nosso derredor procurando a quem ele pode tragar.
Mas aqui nós vimos que o inimigo vinha na retaguarda e vinha o Senhor, vinha fazendo uma divisão entre o povo de Israel e o inimigo, de forma que eles caminharam, diz a palavra do Senhor, glórias a Jesus. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor da coluna do fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes Então diz ali, irmãos, que o Senhor operava de forma assim, que o povo de Deus caminhava na frente e os egípcios não conseguiam chegar neles, porque o Senhor criava uma divisão, uma sombra, uma nuvem, que os inimigos eles não podiam chegar no povo de Deus. E aí, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que caía as rodas dos carros dos egípcios. Aí eu digo assim, que é aquele que busca atentar contra o povo de Deus, né, irmãos? E passa por tribulação, porque ali nesta palavra nós vimos que aqueles que perseguiam o povo de Deus, eles iam sem Deus, né, irmãos? Inclusive, não era assim, lutando contra a força de Deus. E lutar contra a força de Deus é perca de tempo, né, irmãos? Então diz a palavra do Senhor que caía as rodas, desatrelava lá as carretas das trações, e ali eles iam naquela luta, naquela dificuldade, cegos, né, irmãos? Porque eles não viam que eles estavam atentando contra Deus. E o povo de Deus marchando, porque não podia parar. Não pode, irmãos. Você, minha irmã, você, meu irmão que está assistindo esse vídeo, conselho que eu te dou assim, não pare, não pare, continua marchando. Porque o inimigo, ele está ao nosso encalço o tempo todo. É Deus que tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos esforçado, mas nós não podemos parar. Irmãos, e aquele povo não podia parar. O inimigo vinha no seu encalço. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que o povo de Deus, eles chegaram na outra banda, irmãos. Eles chegaram lá do outro lado do Mar Vermelho. E aí diz a palavra do Senhor que o mesmo Deus que abriu aquelas águas para que o povo de Deus passasse, aleluia, Jesus, agora como que num sopro, estava todo aquele exército lá dentro do mar, cegos, porque eles queriam alcançar, eles queriam matar, eles não... E aí as águas se fecharam e o inimigo do povo de Deus pereceu. E diz a palavra do Senhor que o povo de Deus se alegrou muitíssimo lá na outra banda do mar, irmãos. Porque eles estavam se vendo cercados, estavam se vendo oprimidos, glórias a Jesus. Deus operou em favor deles, as águas se abriram e o povo então marchou, chegando até o outro lado, até a outra banda lá daquele mar, aonde, aleluia Jesus, que eles viram as águas se fechar e viram também o inimigo perecer naquelas águas. A palavra do Senhor que no outro dia pela manhã eles olhavam assim, aqueles cavalos mortos boiando na água, aqueles soldados mortos boiando na água, né? E o povo de Deus se alegrou muitíssimo, porque ali eles viram a mão de Deus operando em vosso favor. Irmãos, então de acordo com esta palavra eu quero dizer para você, conselho que eu dou, não pare, né? Não pare. Continue na tua caminhada, porque quando o Senhor falou com Moisés, diz para esse povo que marche, não pare. Então quer dizer assim, não temos que parar, irmãos, não temos que dar um tempo, não temos que esperar nada, irmãos. O que nós tínhamos que esperar, Jesus já fez por nós, que foi dar a vida dele na cruz do Calvário por cada um de nós. Então hoje, irmãos, nós temos que se colocar no lugar deste povo de Deus aqui, quando eles estavam lá no meio daquele mar, que não tinha o que eles faziam, eles tinham que marchar, não tinha que se escorar, não tinha que parar, não tinha que dar um tempo, tinha que marchar. E assim hoje, na situação que nós vivemos, a nossa situação é essa. Nós não temos que parar. Irmãos, temos que marchar, glórias a Jesus, e saber que se nós parar, o inimigo nos atropela, irmãos. É verdade, o inimigo nos atropela, porque Deus está nos guardando, Deus está nos esforçando, da forma que Deus guardou aquele povo naquele dia. Irmãos, quando eles chegaram, que eles viram que o inimigo pereceu, então eles se alegraram. Talvez você, minha irmã, você, meu irmão, hoje que está vendo esse vídeo, glórias a Jesus, esteja passando por situação semelhante. Talvez o inimigo venha numa fúria contra a tua pessoa, você está sempre naquela luta, sempre naquela dificuldade, sempre naquela preocupação, glórias a Jesus, mas de acordo com esta palavra aqui, eu quero dizer para você, não
pare, marche, amém? Não deixe de ir na igreja, porque o inimigo, quando ele luta com o homem, com a mulher, a primeira coisa que ele quer botar na tua cabeça é para te deixar de ir na igreja. Aí começa a botar um mundaréu de coisa na tua cabeça, você começa a ver muita coisa, começa a ver muito defeito, muito problema, muita confusão. Mas eu digo para você assim, ó, por experiência própria, você meu irmão, você minha irmã, vai para a igreja. Mas eu não tenho vontade, vai sem vontade. Ah, mas a minha fé não alcança, vai sem fé mesmo, mas vai, não deixa de ir. Lembra desse povo aqui, ó. Êxodo capítulo 14, versículo 10 que nós lemos, e depois prossegue lá no 21, 27 em diante. Glórias a Jesus, depois você pode se inteirar melhor desta palavra. Aleluia, Jesus, que o Senhor foi com esse povo, e o povo passou por aquele mar, porque o Todo-Poderoso operou em favor daquele povo. E lá na outra banda, eles se alegraram. Eu quero dizer para você de todo o meu coração, independente do problema que você está vivendo hoje, independente das preocupações que você está vivendo, mas tenha fé, tenha coragem, glórias a Jesus, que essa palavra venha te ajudar para que você vença. Momentos difíceis, todos nós estamos passando, mas o Senhor diz assim, ó, não pare, continue, vá em frente, marche, que daqui a pouquinho mais, um pouquinho de tempo, diz a palavra do Senhor, e eu esmiuçarei o inimigo das vossas almas embaixo de vossos pés, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui nesta palavra, o povo de Deus, os israelitas, viram o inimigo perecer naquele mar, porque Deus operou em favor daquele povo. Então, se hoje você está sendo afligido por algum problema, alguma coisa está tirando a tua paz, eu digo para você, marche, não desista, vai para a igreja, busca se colocar na presença de Deus. A tua fé está pouca, pede oração para os irmãos, orem em meu favor. Irmãos, eu costumo dizer assim, ó, que eu não sou exemplo para ninguém, o exemplo maior foi Jesus quem nos deu, amém? Mas Jesus também nos ensina, a palavra do Senhor diz assim, ó, presta atenção, é sabedoria do homem se sujeitar, pois, a Deus, precedendo a honra vai a humildade. Preste atenção, glórias a Jesus. Eu, muitas das vezes, diante das lutas que eu tive, mesmo sendo pastor da igreja, irmãos meus, tá, os irmãos que congregavam comigo sabem, glórias a Jesus, até porque não tenho motivo para mentir, né, irmãos? O que eu falo, eu assumo, eu assino embaixo, amém? Não tenho por que estar mentindo, né, irmãos? Então, irmãos, muitas das vezes eu saí de casa assim, ó, preocupado, eu pastoreando igreja, irmãos, eu cheguei a pastorear 3 igrejas, glórias a Jesus, e eu cheio de preocupação, e os irmãos sabem que a gente que trabalha como autônomo, eu trabalho como autônomo faz no mínimo 20 anos faz que eu trabalho como autônomo. E sempre passei prova, né, irmãos? Porque os irmãos sabem que não é fácil para ninguém. Aqui, ó, o povo de Deus estava ali, era o povo de Deus estava pelejando por eles, e eles estavam se vendo diante de uma grande tribulação. Então, quer dizer, não é porque tu passa uma luta que tu não pertence para o povo de Deus, que tu não tem promessa sobre a tua vida. Tu pode passar aflição. O Senhor disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas o Senhor os livra em tudo. Amém? Mas para isso nós temos que ser humildes, né, irmãos? Então, muitas das vezes eu saí de casa preocupado, as crianças pequenas, minha esposa em casa, cuidando das crianças e tal, eu trabalhando, chegava do trabalho, rapidinho tomava meu banho, pegava o carro e me mandava para a igreja. Chegava de lá, irmãos, cheio de preocupação, chegava para os irmãos aqui, ó, eu tenho muita fé nas orações dos irmãos, eu vou me ajoelhar aqui e os irmãos pegam, estendam a mão em meu favor aqui, ó, bota a mão na minha cabeça e olhem em meu favor aqui, que eu tenho fé na oração dos irmãos. Irmãos, os irmãos oravam por mim, aleluia, Jesus. No outro dia eu já vi as coisas assim, ó, começar a se clarear, as trevas se dissipavam e Deus operando sobre a minha vida. Então eu digo para os meus irmãos assim, minha fé não está ajudando, amém, então vai lá e pede oração para os irmãos. Chega e pede, ou liga para o irmão, ô irmão, tu vem aqui na minha casa fazer uma oração por mim. Eu sou um, irmão, se os irmãos me ligar, eu estando bem, graças a Deus, irmãos, eu pego a Bíblia e vou mesmo, vou lá orar, vou me esforçar em favor da obra do Senhor e junto nós vamos vencer, amém? Então o conselho que eu dou é esse, irmãos, não desista, não pare, continue, porque talvez hoje o inimigo está furioso contra a tua pessoa, mas se você perseverar, ele não vai pisar sobre a tua cabeça, não vai, em nome de Jesus Cristo, não vai te humilhar, porque se você
aleluia, Jesus, buscar de Deus, se você for perseverante, se você olhar na palavra do Senhor, todos os homens de Deus que passaram prova foram perseverantes, Deus deu a vitória. Né? Deus só não deu a vitória para aquele que é covarde, para aquele que se rebela contra Deus. Rei Asa, por exemplo, Rei Asa foi um homem que Deus operou na vida dele, milagres tremendos, e Deus foi com ele, mas chegou uma hora que a rebeldia entrou, e diz a palavra do Senhor que ele morreu doente, morreu enfermo. Por quê? Porque ele se rebelou contra o Senhor. Irmãos, nós não devemos de desistir das promessas de Deus sobre a nossa vida. Temos que nos humilhar se nós pecamos, se nós erramos, nós temos que se arrepender, confessar o nosso pecado, deixar do nosso pecado e perseverar. Porque hoje o inimigo está com projetos contra a tua pessoa. Mas amanhã você vai ver o inimigo perecer e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Tenha essa fé, você minha irmã, você meu irmão que nos assiste, que acompanha os nossos vídeos. Glórias a Deus. Agora esse vídeo é o de número 6. Glórias a Jesus. Se você não olhou os outros vídeos que já foram lançados anteriormente, olha lá, toda semana está sendo lançado um vídeo. Se inscreva no nosso canal. Glórias a Jesus. Deixa ali seu comentário, que é uma coisa que ajuda, fortalece a nossa fé, para que nós continuem, né, irmãos, gravando esses vídeos, que não é para minha exaltação, mas que exaltado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, talvez hoje o inimigo está com projetos contra a tua pessoa, mas amanhã, em nome de Jesus, a vitória é tua. Tem até um louvor que diz: a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Amém? Guarda contigo esta palavra. Não deixa de curtir os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Deixa ali teu comentário. E que Deus os abençoe. Amém? Graças a Deus. Glórias a Jesus. E que a bênção de Deus sobre a tua vida. Glórias a Jesus. A bênção de Deus seja sobre a tua vida. Quem vos fala? Amarildo Pinto. Meu telefone 54999951734. Amém? Fica na paz e que Jesus seja sobre a tua vida.